Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Nesta videoaula, nós veremos a demonstração das propriedades logarítmicas, sejam A e B números positivos, tá? Com A diferente de 1. Então, o logaritmo de B na base A é igual a x, C e somente C, o A elevado a x é igual a B, tá? Sendo o a base do nosso logaritmo. E nós iremos demonstrar estas propriedades agora. Vamos então à nossa videoaula sobre as propriedades dos logaritmos. Aqui eu escrevi no quadro dois números na A e B maiores que zero, com A diferente de 1. E nós temos também a definição do logaritmo. Ó, logaritmo de B na base A é igual a x, C e somente C, A elevado a x, ó, você pega a base, passa ela para cá, ó, elevando a x, é igual a b, tá? Então, essa é a nossa definição de logaritmo, e a partir dela, nós iremos demonstrar algumas propriedades operatórias muito úteis para compreender os logaritmos, tá? Então, primeira propriedade aqui, propriedade bem simples e fácil, é a seguinte, ó, vamos considerar aqui caixa 1, essa expressão aqui à esquerda, e aqui a caixa 2. Então, eu vou substituir, tá, o meu B, que é igual a A elevado a x, na caixa 1. Então, vamos lá, ó, logaritmo de B na base A, tá? Isso é igual a x. Isso implica C e só C. Agora, vamos substituir o meu B aqui. Então, logaritmo de, na base A, né? No lugar desse B, eu coloco A elevado a x. E isso é igual a x. Então, essa é a nossa primeira propriedade. Ó, propriedade interessantíssima aqui. O logaritmo de A elevado a x na base A é igual a x. Ou seja, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? É branco. Então, tá aqui. Vamos usar essa propriedade aqui no pequeno exemplo. Ó, vamos calcular aqui o logaritmo, tá, na base 2 de 16. Então, como que eu vou fazer essa conta? Eu escrevo o logaritmo na base 2, fatorando o 16, é 2 à quarta, tá? E pela propriedade aqui, ó, propriedade 1, logaritmo de A elevado a x na base A é x. Então, o logaritmo de 2 elevado à quarta na base 2 é 4. Tá pronto aqui, então, a nossa primeira propriedade. Eu obtive ela substituindo o resultado da caixa 2 na caixa 1, tá? Vamos escrever então a nossa caixa 1 e a caixa 2. Vamos para a segunda propriedade. Eu agora vou substituir a caixa 1 na caixa 2. Então, A elevado a x é igual a B. C e somente C. A elevado, ó, no lugar desse x aqui, eu vou substituir pelo logaritmo de B na base A. Então, vai ficar assim, A elevado a logaritmo de B na base A, isso é igual a B. Então, essa propriedade aqui também é muito útil, tá? Então, nós tivermos aqui A elevado ao logaritmo de B na base A, tá? É igual a B. É para relembrar, mas não é correto fazer isso, só para relembrar que ó, esse A cancela com A e cai o B, tá? Mas a propriedade está clara aqui, tá? É uma maneira de memorização, tá? Não leva muito isso a sério, não. Vamos então para
a terceira propriedade. Os logaritmos, gente, eles foram inventados no início do século XVII por John Napier, tá? E influenciou muito a navegação, o comércio, tá? Essa história aí fica para uma outra ocasião, mas a parte interessante dos logaritmos é que eles transformam produtos em somas. Então, antes da década de 60 do século 20, né, século passado, antes das invenção das calculadoras eletrônicas, usava-se muito as tábuas de logaritmos e também, né, também usava, além das tábuas de logaritmos, as réguas de cálculo. Elas substituíam de maneira eficaz, tá, as calculadoras eletrônicas de hoje. Bom, então, e baseiam-se as tábuas de logaritmo justamente nessas propriedades operatórias, de transformar produtos em somas, divisões em diferenças, potências em produtos e raiz enésima em divisões. Então, eu estou abaixando a ordem das operações usando o logaritmo. Então, a nossa terceira propriedade, que nós iremos ver, é que o logaritmo na base A de B vezes C é igual ao logaritmo de B na base A mais o logaritmo de C na base A. Aí está a propriedade operatória. Vamos então para a demonstração, tá? Então, vou fazer assim, a demonstração, seja o logaritmo de BC na base A igual a x, tá? Então, vamos escrever que sejam, vírgula. Eu vou também chamar aqui, ó, o logaritmo de B na base A igual a y e o logaritmo de C na base A igual a z. Então, pela definição de logaritmo, o A elevado a x é igual a BC. Então, assina A elevado a x é igual a BC. Vamos fazer uma caixinha aqui. Vírgula. Também temos aqui, se o logaritmo de B na base A é igual a y, então o B é A elevado a y. Então, escrevemos aqui a nossa segunda caixinha, tá? E também aqui, se o logaritmo de C na base A é igual a Z, então eu tenho que C é A elevado a Z, tá? 3 caixas. Bom, vamos substituir então a segunda e a terceira caixa na primeira, tá? Então aqui implica que A elevado a x, então no lugar desse B eu coloco A elevado a y, então fica A elevado a y. No lugar desse C eu coloco A elevado a z. Bom, aqui então implica que o A elevado a x é igual a A elevado a y. E eu posso aqui somar aqui, gente, ó, produto de mesma base, né? Potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então fica y mais z. E aqui implica, né? Se eu tenho duas potências de base iguais, né? Potências iguais aqui, então os expoentes têm que ser iguais. Então o x é igual a y mais z, né? Então, as potências são iguais, implica que os expoentes são iguais. Mas isso implica que quem que é meu x? Ó? É o logaritmo de BC na base A. Então fica assim, logaritmo de BC na base A. Quem que é y? Está aqui. É igual ao logaritmo de B na base A. E meu z está escrito aqui, o logaritmo de C na base A. Tá? Então, está provado a nossa
terceira propriedade, em que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, tá bom? Então vamos para a nossa quarta propriedade, que tratará do logaritmo do inverso de um número. Vejamos então a nossa quarta propriedade, que será um preparativo para o logaritmo da divisão ou do quociente de dois números, tá? Vamos ler aqui. Logaritmo de 1 sobre b na base A é menos logaritmo de b na base A. Então, vamos para a demonstração desse fato. Então, vamos escrever assim, seja logaritmo de 1 sobre b na base A, eu vou chamar isso de x, tá? Então, vamos usar a definição do logaritmo. Então, o a elevado a x, assim, né? Eu pego o a e elevo a x, é igual a 1 sobre b. Mas esse b aqui no denominador, eu posso jogar para cima aqui, ó, e escrever b elevado a menos 1. Então, a elevado a x é igual a b menos 1. Isso implica? Agora eu vou fazer o seguinte truque aqui. Eu vou elevar os dois lados dessa expressão a menos 1, tá? Então vai ficar assim, a elevado a x elevado a menos 1 é igual a b menos 1 elevado a menos 1. Então isso implica que a elevado a menos x é igual. Na potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Menos 1 vezes menos 1 é igual a 1, tá bom? Então aqui implica. E agora, gente, olha, eu vou aplicar o logaritmo na base A dos dois lados. Ó, vai ficar assim, logaritmo na base A de A elevado a menos x, né? É igual o logaritmo de B na base A. Usando a primeira propriedade, nós vimos no início dessa videoaula, o logaritmo de A elevado a menos x na base A é menos x. Isso é igual a log de B na base A. Se eu multiplico agora por menos 1, tá? Os dois lados, eu tenho então que x é menos logaritmo de B na base A. Ou seja, quem que é meu x? O meu x é o logaritmo de 1 sobre b na base A. Então, nós provamos a nossa identidade aqui. O logaritmo de 1 sobre b na base A é menos o logaritmo de b na base A. Então, está provada aqui a nossa quarta propriedade, tá bom? Como consequência dessa quarta propriedade, vamos provar a quinta propriedade, que diz assim, ó, que o logaritmo de b sobre c na base A, né, é o logaritmo de b na base A menos o logaritmo de c na base A. Então, a demonstração agora será bem simples, porque eu irei utilizar resultados previamente vistos aqui nesta videoaula, tá bom? Vamos lá então. Logaritmo de BC na base A é logaritmo de B na base A, né, vezes 1 sobre C, tá? Lembrando então que dividir por C é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre C. Agora eu uso a propriedade do produto. Aqui eu vou ter, então, logaritmo de B na base A mais logaritmo de 1 sobre C na base A, tá? E para esse segundo termo, eu utilizo a propriedade 4, que o logaritmo do inverso de C na base A é menos logaritmo de C na base A. Então, eu tenho que logaritmo de B na base A menos
logaritmo de C na base A. Ou seja, tá? O logaritmo da divisão ou do quociente de dois números é a diferença do logaritmo, tá? De cada um, do numerador pelo logaritmo do denominador. Vamos ver um pequeno exemplo aqui, então. Calcule, né? O logaritmo de 5 sobre 100. Então, quero calcular o logaritmo de 5 sobre 100, tá? Aqui é na base 10, sabendo que o logaritmo de 2 é 0,301, tá? Esse é um valor que foi usado uma calculadora eletrônica para obter. Então, vamos lá. Ó, a resolução. Logaritmo de 5 sobre 100, usando a propriedade 5, tá? O logaritmo do quociente vai ficar logaritmo de 5 menos o logaritmo de 100. Agora, gente, eu não conheço o logaritmo de 5, mas eu vou usar o seguinte truque. Eu vou escrever o 5 como sendo 10 dividido por 2. E o logaritmo de 100, eu vou escrever como 10 ao quadrado, tá? Então, continuando aqui, logaritmo aqui de 10 sobre 2 é o logaritmo de 10, né? A divisão transforma-se em diferença de logaritmo, menos o log de 2 e menos 2, tá? Logaritmo de 10 ao quadrado na base 10 é 2, conforme a propriedade que vimos no início desta videoaula. E o logaritmo de 10 também vale 1, então aqui vai ficar 1 menos 2 menos log de 2. 1 menos 2 é menos 1, então menos 1 menos 0,301. E a resposta, então, é menos 1,301. Tá aí, então, um exemplo em que utilizamos a regra do quociente. Vejamos agora a propriedade 6, que trata-se do logaritmo da potência. Então, o logaritmo de b elevado a r na base A, tá? É igual a r vezes o logaritmo de b na base A, onde r é um número real. Então, vamos para a demonstração desta propriedade aqui. Bom, sejam logaritmo de b elevado a r, eu vou chamar isso de x, tá? E também vou chamar de y o logaritmo de b na base A. Então, esse é y. Bom, vamos usar agora a definição, né, de logaritmo, de modo que o a elevado a x é b elevado a r, tá? Então, assim, ó, a elevado a x é b elevado a r. E também aqui, ó, se o logaritmo de b na base a é y, então nós temos que meu b ele é igual a elevado a y. Posso fazer aqui uma caixinha aqui, né? E aqui também. Bom, vou substituir então a minha segunda caixinha. Tá vendo aqui? B igual a elevado a y na primeira. Então, isso implica, né, que a elevado a x é igual a, no lugar do b eu coloco quem? A elevado a y e tudo isso elevado a r, tá? Isso implica, então, que o a elevado a x é a elevado a ry. Por quê? Potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes, tá? Comparando aqui, então, implica, então, que o meu x é ry. Ou seja, né? Quem que é meu x? Logaritmo de b
B elevado a R na base A. Isso é igual a R, que multiplica logaritmo de B na base A. Então, está demonstrada a nossa sexta propriedade, que refere-se ao logaritmo da potência. Vamos, então, para a nossa última propriedade sobre logaritmos, tá? Que trata da mudança de base, tá? Então, vamos lá. Propriedade 7. Essa propriedade, tá? Ela afirma o seguinte, ó, que o logaritmo de B na base A é igual. Então, estou na base A. Eu quero mudar para uma outra base. Uma base também maior que zero e diferente de 1, tá? Eu quero mudar para a base C. Então, é igual ao logaritmo de B na base C, dividido pelo logaritmo de A na base C. Então, observa que na mudança de base, eu terei o quociente de logaritmos, sendo que o denominador é formado pela base antiga na base nova. Então, vamos ler aqui. Logaritmo de B na base A é igual ao logaritmo de B na base C, C é a nova base, dividido pelo logaritmo de A na base C. Tá bom? Então, vamos para a demonstração desta propriedade aqui. Vamos lá. Sejam o logaritmo de B na base A é igual a x. Eu vou também tomar aqui o logaritmo de B na base C igual a y e o logaritmo de A na base C igual a z, tá? Aqui, vamos escrever aqui, sendo, né, o meu C maior que zero e diferente de 1, tá certo? Para que seja a base do logaritmo. Bom, assim, vamos usar as propriedades operatórias, né, dos logaritmos. Eu tenho que, se o logaritmo de B na base A é x, então o A elevado a x é igual a B. Então vamos fazer uma caixinha aqui, vírgula. Eu tenho também que C elevado a y é igual a B. Então tá aqui, ó, C elevado a y é igual a B. E na terceira caixinha, né, C elevado a z é igual a A. Então, temos aí, né, todas as nossas caixinhas. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Nessa terceira caixa, eu vou elevar tudo a x. Então, vamos escrever isso, ó, dessa caixa aqui, ó. Então, da terceira caixa, temos que o AC z elevado a x é igual a A elevado a x, tá? Elevei tudo a x. Mas o A elevado a x, pela primeira caixinha, é B. Então, eu escrevo B. Mas o B, pela segunda caixa, é C elevado a y. Então, nós obtemos essa expressão aqui, gente, ó, que C elevado a zx é igual a C elevado a y. Isso implica, então, que zx é igual a y. Ou seja, o meu x é y sobre z, tá? Mas o meu x, gente, é quem? É o logaritmo de b na base A. Então, eu escrevo aqui, logaritmo de b na base A. Isso é igual... Quem que é meu y? Logaritmo de b na base C. Então, logaritmo de b na base C. E o meu z é o logaritmo de A na base C. Certo?
Então, tá aí demonstrada as propriedades operatórias dos logaritmos no canal Fatos Matemáticos. Convido a todos a inscrever no canal, acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades e também deixar o seu comentário, o seu like com relação a esta videoaula.